Olá, CryptoPowers, sejam bem-vindos a mais uma análise da semana. Leandro aqui para mais uma atualização e minha ideia é trazer para você os principais pontos aí para uma reação do Bitcoin. Qual que é a minha perspectiva? Podemos voltar a subir, Bitcoin nesse exato momento caindo mais de 4% e estamos muito próximos de uma zona que eu considero ser muito relevante. Perceba comigo, nesse gráfico aqui eu tenho algumas marcações importantes. Primeiro, eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho uma zona de stop das posições shorts, assim como aqui a gente acabou de ter esses stops dos longs capturados. Então isso é uma região de liquidez. Aliado a essa região de liquidez, eu tenho uma linha plotada que vocês estão percebendo que essas linhas são as VWAPs, tá? O que são as VWAPs? São médias móveis ponderadas pelo volume que estão demonstrando sim uma forte atuação nos preços. Então a minha expectativa é que o preço após capturar essa liquidez, ou seja, estopar boa parte dos compradores, consiga fazer pelo menos alguma reação. Eu acho difícil o preço cair reto. É possível? Sempre é. A gente está falando de criptomoedas, Bitcoin, ativos bem voláteis, tá? Mas, na minha opinião, a gente pode estar diante aqui de algum tipo de armadilha, tá? O que vai fazer o preço capturar esses stops, muitas vezes até testar essas VWAPs e fazer uma retomada. Então, eu acho que vale bastante atenção nesse aspecto, porque a gente pode sim estar diante desse cenário, tá bom? Nesse exato momento, a gente poderia já deixar aqui a ideia de stops compradores capturados, tá? Eu quero lembrar vocês também que a gente está olhando um gráfico de 1 hora, então quando a gente sobe tempos gráficos como 4 horas, nada muda no quesito do último impulso. A gente conseguiu ganhar topos importantes, que é esse topo aqui, assim como a gente rompeu esse topo, e a gente percebe que o preço está nesse exato momento fazendo um caixote, a gente está consolidando aqui, o que pode fazer com que a gente venha só limpar essa galera que está demasiadamente alavancada e voltar a subir. É evidente que a gente também tem que lembrar que a gente está em uma região bem alta, tá, do preço. Qual é essa região? Vamos acompanhar junto. Olhando aqui esse outro layout, a gente consegue perceber duas marcações muito importantes. A primeira é do topo anterior, o antigo topo histórico que foi rompido. Zona em que o preço está tentando uma sustentação acima e está sendo aparentemente algo mais difícil, né? Por quê? Porque a gente já viu ele rejeitar aqui e a gente está vendo uma dificuldade para se sustentar aqui. Por mais que a gente esteja em uma consolidação, é importante que a gente não venha fechar um movimento de zigue-zague abaixo dessa região. Por quê? Porque caso isso aconteça, ao invés do que a gente conversou no início desse vídeo, do preço simplesmente armadilhar a galera e voltar a subir, caso a gente desenvolva um zigue-zague abaixo dessa região, a gente vai ter a definição de que o topo histórico anterior, essa região mais importante, esse nível chave, digamos assim, tá? Então toda essa faixa aqui, ó, vai ser uma importante resistência para o preço e a gente pode evoluir para onde? Para níveis de suporte que estão plotados aqui embaixo, tá? Faixa dos 65.560, faixa dos 61.950. Eu quero mostrar para vocês também algumas marcações que eu tenho que eu considero muito importantes. Essas aqui são algumas marcações que, na minha humilde opinião, são muito relevantes mesmo, tá? O que a gente tem aqui? Bem, primeiro, aqui a gente tem uma POC, tá? A zona de consolidação que definiu a maior concentração de volume de negociação, né? O ponto de controle, mais as VWAPs, tá? Então, aqui é uma zona importante, tá? É inevitável a gente olhar para essa região com uma atenção, né? Não tem como não fazer isso. Toda pessoa que bater o olho aqui vai olhar para essa região. Esse nível que a gente marcou aqui em cima, a gente tem também como um nível chave. Por quê? Porque se o preço consegue voltar abaixo e zigue-zaguear abaixo dessa zona que eu plotei aqui com uma sombra branca, não é muito atrativo. Afinal de contas, a gente vai estar voltando a negociar abaixo do antigo topo histórico. A gente está tentando renovar esse topo histórico, o ideal é que o preço consolidasse acima e evoluísse. Mas como a gente vê, essa consolidação aqui pelo volume profile, ela é bem longa, o que de certa forma é interessante porque a gente está negociando em uma região bem alta e as correções elas estão sendo bem rasas, tá? Mas o que a gente pode perceber a partir daí? Caso o preço negocie nos extremos, o que são os extremos? Essas regiões aqui, ó, acima do VAL, ou melhor, do VAR, acima do VAR, ou seja, área de valor high, zona mais alta de preço, ou abaixo do VAL, abaixo dessa linha azul, a gente vai ter uma certa oportunidade de comprar com desconto, tá? Então aqui poderia ter uma zona de demanda mais desconto, tá? Então poderia aqui
o que o pessoal descreve como discount, e premium, né? Então, aqui teria demanda mais uma certa oportunidade de comprar barato, e aqui em cima a gente teria mais oferta, mais uma região premium, tá? Então, assim, na minha humilde opinião, olhar para uma correção aqui, ela é possível, tá? Mas, mais uma vez, reforço, negociar vendas abaixo dessa região vai ficar mais perigoso. Eu prefiro muito que o preço ele venha para uma breve correção, então já comentei isso várias vezes, e liquide ou tire boa parte dos participantes que estão com stop abaixo dessas duas mínimas. Caso o preço capte essa liquidez aqui e principalmente se ele testar o VWAP do ano de 2024, que é o preço médio ponderado pelo volume, isso aqui para mim seria uma oportunidade de ouro para uma compra de Bitcoin. Se ele vier rápido para cá, eu acho que é o melhor dos mundos. Sei que isso é menos provável, confesso para os amigos. A maior probabilidade, como a gente está se sustentando aqui por um longo tempo de consolidação, é que realmente o preço, né, caindo tempos gráficos, a gente encontre um certo equilíbrio. Então, se a gente pega só essa consolidação aqui, ó, a gente já vai ver que o preço está tentando se manter dentro do range, né? Então, só vou tirar esse plot mais longo, vou plotar um perfil um pouco mais curto. Então, perceba que a gente já está tentando mais uma vez negociar abaixo do VAL, o que aqui vai fazer com que vários compradores entrem no mercado e pode gerar, por consequência, uma armadilha, como comentado no início desse vídeo, uma armadilha abaixo dessa mínima. Qualquer reação aqui, zigue-zague bem micro, pode ser uma chance de um scalp long, isso é uma realidade, mas a gente não pode desconsiderar também o quê? Um cenário mais amplo, tá? Esse cenário mais amplo teria aí como principal nível de preço, na minha humilde opinião, tá, pessoal? Isso aqui, lembrando, é uma análise feita por mim, então contém sim boa parte da minha bagagem, de um certo viés, digamos assim, né? Não quero estar querendo dizer que vai subir reto ou que vai cair reto. Eu estou trazendo as possibilidades com base nos níveis importantes, tá? A gente tem, de certa forma, sim, uma demonstração de que o preço ele respeitou bem esse fundo aqui. Então é comum que boa parte dos compradores estopem abaixo dessas mínimas. Então, caso o preço não venha negociar abaixo dessas mínimas, a gente vai ficar com compradores ainda posicionados nesses dois níveis. O que para mim seria ótimo é se o preço, como comentado, vem, tira pelo menos esse comprador que está alavancado, talvez aqui, e principalmente se ele tira essas duas regiões, o mercado ele vai ficar triste, vai ficar em pânico e para mim vai ser o melhor nível para tu comprar Bitcoin, principalmente pensando aí no encarteiramento. Vai ter um teste da VWAP do ano, que é o preço médio ponderado pelo volume, o que é muito importante. Tu vai ter uma captura de liquidez macro, tanto desse fundo aqui como dessa última estrutura que gerou a consolidação. E tu vai ter duas regiões de gap, que são zonas de ineficiência, onde o preço ele mostrou muita força e, de certa forma, testou uma pressão extra no lado comprador, tá? Então, assim, na minha opinião, isso aqui é o melhor dos mundos, tá? A gente ainda está bem alto, isso pode ser sim uma realidade, mas, como comentado, já é menos provável. Na minha visão, se o preço consegue romper acima dessa máxima, ok? A gente tem alvos bem interessantes, até porque a gente pode olhar o gráfico semanal, e no gráfico semanal a gente tem um viés um pouco mais positivo. Vamos acompanhar juntos, então? Olhando o Bitcoin no gráfico semanal, a gente percebe o seguinte: as últimas movimentações em que o Bitcoin corrigiu, ele não fez uma correção aguda no preço, ou seja, ele não caiu com muita intensidade, porque a gente está num bull market, tá? Então as correções, elas foram laterais no tempo. Nesse aspecto, o preço mais uma vez não caiu agudo no preço, o que poderia levar ele para um teste na média móvel de 21 períodos. Não, ele está corrigindo lateral no tempo. Então, quando a gente olha as últimas estruturas, elas são assim, mais laterais do que agudas. E talvez essa seja a dinâmica do ciclo. Afinal de contas, a gente tem um grande poder institucional, o que pode fazer com que o preço ele faça correções realmente mais rasas e mais laterais. Quando a gente olha, tá, principalmente essa pernada de alta, a gente percebe que esse foi o último movimento de base lateral dos preços, a gente pode fazer algumas coisas importantes. Primeiro, puxar um plot de volume dessa mínima até a região atual, o que mostra para a gente em que o preço se deslocando desta região até esta região, ele criou um acumulado de volume importante aqui em cima e a gente está sim acima de uma região que é considerada importante, que é o
VAR, ou seja, a região mais alta no gráfico semanal. Então é comum que aqui ocorra algum tipo de pressão vendedora, tá? Da mesma forma que aconteceu anteriormente, porque quando a gente puxava um plot de volume dessa amplitude aqui, o que a gente tinha? O preço dessa mínima até essa máxima, o que ele teve? Ó? Deixa eu só pegar aqui e fazer um plot de sessão. Né? Então, deste ponto até este ponto, a gente teve o quê? O preço, tá? Negociando, a gente viu que o VAR subiu depois. Tá? Então, quando a gente pegava aqui, ó, nessa movimentação, quando iniciou a correção, ó, tu pode ver que a zona mais alta ela vai subindo. Por quê? Porque as negociações vão ficando cada vez mais altas. Ó. Então, quando a gente olhava esse preço, a gente estava percebendo que ó, o preço está consolidando acima do nível que já é de resistência, ou seja, os compradores estão fortes, ao ponto que chegou um momento em que a gente estava já com o VAR bem mais alto, o ponto de controle subiu, por quê? Porque a concentração de volume ficou na parte superior, mais negociações aconteceram ali e aquilo foi uma base para um novo rally. Da mesma forma, tá, pessoal? A gente pode identificar esse tipo de contexto agora, tá? Quando a gente puxa um plot de volume desta mínima até essa máxima, a gente vê que existe sim uma grande movimentação que empurrou os preços até aqui, mas a concentração de volume ela ainda está aqui embaixo, por quê? Porque a gente não passou tempo suficiente aqui. À medida que a gente passa mais tempo aqui, eu garanto para vocês que esse ponto de controle vai subir para cá. Por quê? Porque a gente vai ter mais concentração de negociação, o que por consequência pode gerar tanto uma base para um novo impulso, como também uma base para uma certa estrutura que vai definir como resistência. Então, assim, é importante que a gente interprete a dinâmica do preço. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, essas métricas aqui juntos, olha só, a gente abre aqui os tempos das últimas consolidações, a gente percebe que a gente está agora negociando acima do VAR, como a gente estava já anteriormente, e nessa última consolidação que a gente teve, ó, a gente passou quanto tempo? Ó? 9 barras semanais. A gente pega isso aqui, ó, a gente faz um plot, um quadrado aqui, a gente ficou todo esse tempo aqui encaixotado. A gente não pode esperar que a gente fique muito menos tempo do que a gente já ficou aqui. Então a gente ficou 63 dias de lado, nesta região, entre a faixa dos 39 até a região lá dos 46 em média. A gente teve mais concentração aqui. Depois o preço disparou, construindo essa boa base de preço. Então caso o preço depois venha para uma correção, é nítido que os compradores vão defender tanto esse ponto de controle, que até agora é o principal nível de volume, né? A zona de maior concentração do envio de ordens, assim como aqui essa região do VAL, tá bom? Então é importante a gente olhar essa dinâmica, porque o preço, quando ele constrói uma tendência, ele vai definindo bases de preço para que ele consiga criar realmente um avanço. Nesse momento, na minha opinião, a gente pode ter uma rotação total, então não ficaria surpreso se a gente viesse novamente aqui embaixo, acho que até seria saudável, tira um pouco dos participantes, assim como foi o que aconteceu aqui, tá? Então seria interessante se o preço faz esse movimento, e nesse caso se ele faz aquele teste que a gente comentou lá no intraday, tá? Ao invés dessa armadilha de curtinho prazo aqui, do prazo bem mais curto, se a gente vem aqui para uma movimentação que tira os participantes, seria, na minha opinião, até mais otimista. Eu percebendo o deslocamento de preços, como já comentei algumas vezes, até nesse vídeo, né? Acho menos provável. Confesso que até acho que seja mais provável que o preço faça essa armadilha do que rotacione totalmente até aqui embaixo. Por quê? Porque as correções do Bitcoin estão ficando cada vez mais rasas. Então, na minha humilde opinião, a gente até mesmo pode, com base nessa ideia, projetar o quê? Se o preço não corrigir mais a partir daqui e essa consolidação realmente não acontecer, a gente não ficar 9 barras, 9 semanas laterais, a gente ficar só essa correção de 2 barras, o que a gente pode fazer? Até mesmo projetar. O preço ainda não criou uma definição. Por quê? Porque a gente não rompeu nem a máxima da semana anterior, a semana anterior está plotada aqui, né? Então a gente nem rompeu a máxima, que está acima dessa região, dessa linha aqui, no 71.769. Vamos arredondar para 72, né? Assim como a gente também não perdeu essa mínima, que estaria aí na faixa dos 66.385, ou seja, acima dos 72, abaixo dos 66.300, tu tem uma definição de movimento. Qual é a definição? Acima dessa máxima, tu tem um potencial maior para evoluir para níveis mais altos, trazendo talvez o preço para 87 mil, 98 até 100 mil, 105 mil dólares, né? Como a perdendo essa mínima, a gente vai ter o quê? Uma forte possibilidade de a gente fazer uma rotação e testar novamente o quê? Essas zonas que são nitidamente zonas de demanda. Como é que a gente sabe que é uma zona de demanda? Bem, primeiro,
longas sombras inferiores. E quando a gente cai em tempos gráficos, fica claro que a gente está abaixo aqui de uma consolidação. Então, níveis mais baixos, abaixo da linha azul, abaixo do val, é como se tu comprasse um ativo com desconto. Pensa comigo, se tu está querendo muito comprar um ativo, de repente, tu vê que ele está da sua máxima, do preço que tu viu, 20% mais barato, 15% mais barato, talvez será que não é um bom desconto para tu comprar? A maior parte das vezes é. A maior parte de nós, quando vai querer comprar algum ativo, por exemplo, um passivo, digamos assim, um carro, o meu carro agora vai estar 20% abaixo do preço que eu vi na concessionária. Talvez seja uma boa oportunidade para a gente comprar. Nesse aspecto, a dinâmica dos preços no Bitcoin aqui, na minha opinião, vão seguir a mesma linha de raciocínio. Então aqui, para mim, vai ser bem interessante a gente ficar olhando aqui para uma certa correção, o que é menos provável, mas se acontecer, eu acho que tu vai ter uma boa oportunidade de compra. Nesse exato momento, eu ficaria atento, principalmente para quem está negociando no curto prazo, para algum tipo de falha de movimento, ou seja, uma armadilha aqui, né? Então, preço de fechamento de reversão aqui, alto volume abaixo dessa região, uma captura de liquidez clássica, né? A gente pode acompanhar, não tem um volume tão expressivo, mas já é interessante. Caso o preço agora venha demonstrar qualquer sinal de reversão aqui, abaixo dessa perda de mínima, tá? Eu ficaria bem atento para algum tipo de setup de captura de liquidez, tá bom? Ou seja, o preço foi lá, tirou os compradores que estavam com os stops abaixo dessa mínima, e agora ele pode muito bem demonstrar alguma reação mais otimista. Se essa reação acontecer, tu tem um bom setup para negociar aqui. Por quê? Porque, de certa forma, qualquer tipo de estrutura, claro, tu vai ver a reação, né? Qualquer tipo de estrutura aqui, ela acaba se tornando barato. Se isso aqui for uma falha de rompimento, uma rotação total no range, tu vai ter uma reação aí de 4, 5 vezes o teu risco. Se esse movimento romper a máxima da semana, que a gente estava comentando agora, nesse gráfico mais longo, o que tu tem? Tu tem um potencial upside de uma compra com stop curto, com um potencial alvo bem mais longo. Então acho que vale a pena ficar acompanhando essa dinâmica de preço, é um pouco da minha atualização aí para a semana. Na minha opinião, eu sigo olhando como maior probabilidade para o preço seguir essa consolidação. Eu espero que a gente fique um pouco mais de lado, infelizmente, né? As pessoas não ficam tão motivadas aí quando o preço fica de lado, né? Infelizmente é um pouco do que eu vejo e acredito que a gente possa enfrentar algo semelhante ao que a gente teve nessa estrutura, né? Então, a partir da barra que gerou uma movimentação mais alta, né? A gente pode ter aqui pelo menos aí umas 9 barras, né? Então, seria aí algo até em torno de 6 de maio, preço mais lateral. Caso a gente tenha uma correção mais breve, eu sigo olhando para a direção do mercado, que é para cima. Então, se eu tivesse que olhar para você e dizer, cara, prefere negociar short aqui ou long? Eu preferiria, com toda certeza, no nível de preço que está, esperar o nível ser testado, ou seja, essas regiões de suporte que eu tenho plotadas na tela, para tentar negociar algum tipo de estrutura de compra. Prefiro realmente olhar para a venda só algum tipo de falha de rompimento que ficaria mais característico, mas nesse presente momento eu acho até um pouco mais difícil e, como comentado, vou ficar muito atento para esse tipo de captura de liquidez, porque a gente pode estar diante de uma estrutura que eu já falei sobre as ondas, né? De onda 1, 2, running flat. Vou trazer para você aqui a atualização. No que diz respeito às ondas, né? A gente ainda pode estar dentro desse contexto, não teria sido invalidado, a gente pode estar só apenas observando uma estrutura bem micro mesmo, 1, 2, 3, uma onda 4 um pouco mais complexa e longa no tempo, como é comum, a gente está evoluindo para uma onda 5 que vai gerar um novo movimento, tá? Mas para que essa onda 4 ela realmente aconteça, tá? A gente pode estar preparado para algum tipo de falha de rompimento aqui, ok? Então, seja ela um pouco mais profunda, né? E reteste avanço para frente, e caso ocorresse avanço, eu ficaria atento para olhar o quê? Essa estrutura bem micro, né? Se a gente estiver realmente aqui numa onda 4, eu ficaria bem atento para ver exatamente a reação que vocês gostariam de ver, assim como eu, provavelmente, né? 1, 2, 3, 4, 5 para cima, eu teria já um contexto mais otimista pela frente, o que me faria olhar para aqueles níveis mais altos, né? Então, isso aqui seria uma onda de continuidade do movimento de alta. Então, após a falha de um rompimento de fundo, né, o preço armadilha tira, né, captura liquidez, gera uma onda 4 corretiva, então aqui poderia ser uma estrutura um pouco mais complexa, um double zigzag, algo assim de WXY, ou um ABC flat, né? Então, algo super tranquilo, uma onda mais encaixotada, como um avanço junto, seguido de um último impulso que poderia levar o preço para níveis um pouco mais altos, tá? Mais uma vez, como falei, olharia mais para estruturas shorts só acima das máximas, nesse momento não é o caso,
acho que a gente ainda tem um espaço interessante para estar negociando acima, tá bom? No que diz respeito a esses pontos, né, de negociação, eu ficaria atento principalmente nessas regiões que vocês estão vendo plotadas na minha tela, tá? Que são esses níveis chaves, como esse APOC, a região aqui, a perda da mínima é um ponto importante também, assim como os testes nas VWAPs, né? Algo nesse sentido aqui. Então é isso, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, não se esqueçam, tá? Se você quiser mais atualizações como essa, se inscreva aqui no nosso canal, deixa teu gostei, que eu sempre me esqueço de pedir no começo, e eu sei que a maior parte das pessoas não vem até o final. Então é isso, vou deixar aqui embaixo, tá, o link para você abrir sua conta na BingX e conseguir ganhar recompensas para estar negociando lá, assim como também desconto nas suas taxas, uma das melhores corretoras aí para você estar negociando, fazendo seus trades, suas compras, suas vendas e também tentando buscar aí bons ativos para movimentar, ter em carteira para esse ciclo. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, meu forte abraço e até a próxima atualização. Falou!